Estaria Zelda Tears of the Kingdom perdendo seu reinado a caminho do Game of the Year 2023 por causa de Baldur's Gate 3? Estaria também a Pokémon Company, enfim, admitindo que precisa pisar no freio nos lançamentos de jogos para console devido à qualidade? Bora falar sobre isso aqui agora, simbora. Digplay. E aí pessoal, bem-vindos ao canal Digplay, quem fala é o Diego, com duas tretas e bora diretamente pra primeira, 1, 2, 3 e foi! Estamos aqui no site do Metacritic, beleza? Com a nota de The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, é uma nota de 96 com 145 críticas, e esse até então era o jogo mais bem avaliado desse ano e o grande favorito para levar Game of the Year, o jogo do ano, no evento Game Awards, que sempre tem aí em novembro, né, ou dezembro, não lembro agora, de todo o ano, beleza? Só que uma coisa aconteceu, uma coisa chamada Baldur's Gate 3. Baldur's Gate 3 foi lançado no dia 3 de agosto, com pouquíssimas reviews, e aos poucos as reviews estão sendo adicionadas. E aí a gente chegou agora no número de 28 reviews, que já o torna must play, porque a partir de 17 reviews ele ganha o selinho must play caso o jogo seja 90 a mais, e Baldur's Gate 3 está com nota 97 na média, né? O Zelda tem 96 e o Baldur's Gate tem 97, um ponto a mais, levantando o questionamento dos fãs e dos jogadores se Zelda Tears of the Kingdom está perdendo o posto, já que esse jogo aqui está sendo bem aclamado, está sendo bem comentado como se fosse um jogo de RPG realmente numa estrutura nunca vista antes, né? Com possibilidades também um jogo muito bem feito e bem construído, beleza? Bom, existe uma grande diferença referente às análises de Baldur's Gate 3 com as análises de Zelda Tears of the Kingdom, que é a quantidade de review. Zelda tem 145 reviews, enquanto o Baldur's Gate tem 28. E isso aí quer dizer o quê? Quer dizer que Zelda tem muito mais chance de receber notas mais baixas para poder nivelar para baixo a nota. Assim também como notas mais altas, né? Então assim, 28 críticas é muito menos do que 145. Então assim, na teoria, esse número aqui, 97, pode acabar mudando. Até porque o Zelda começou com 97 e ele caiu para 96 de acordo com as notas que ia recebendo. Se você reparar aqui, ó, nós temos 140 notas positivas, isso significa acima de 80, e 5 mixed. Ou seja, a maioria deu acima de 80. A maioria deu nota verde, né? Mas 5 acharam que não merecia e deu nota amarela, né? Que é abaixo de 75, se eu não me engano. 70, é abaixo de 70? Não lembro agora, tá? Já em Baldur's Gate, como tem só 28, apenas 28 notas vermelhas. Verdes, perdão, né? Então, assim, não há nenhuma amarela para poder jogar a média lá para baixo, ok? Existe ainda outros reviews em andamento, você pode ver aqui que, ó, que tá, ó, veja todas as 52 críticas, mas é porque elas não terminaram ainda. Ao que eu entendi, Baldur's Gate, a galera não recebeu a chave de Baldur's Gate de forma antecipada, porque o jogo foi adiantado o seu lançamento. Então o pessoal começou a jogá-lo após o seu lançamento. Mas o jogo foi lançado dia 3 de agosto. Hoje é dia 14, então já se passaram 11 dias, o suficiente pra galera começar a lançar os reviews. Ainda acho que tá muito devagar isso aqui, tá? Falando de Game of the Year, se vai ganhar, se não vai, se vai levar, se não vai, galera, sinceramente, eu não faço a menor ideia, tá? Como eu falei pra vocês, o Zelda, ele era o primeiro lugar, agora o Baldur's Gate 3 tomou a dianteira. Eu não joguei Baldur's Gate 3, então não posso dizer se ele é melhor ou pior de Tears of the Kingdom, que eu joguei e zerei aqui no canal, né? Mas o que eu posso dizer é que realmente é um jogo muito bom, é um jogo bem grande, né? É um jogo muito bem feito e ele tá furando um pouco de bolha, só que Baldur's Gate, ele é um jogo de RPG que ele é muito nichado. Ele é um jogo que não tem tanto apelo quanto um Zelda Tears of the Kingdom, porque Zelda se tornou muito popular com Breath of the Wild e com a popularidade do Nintendo Switch. Baldur's Gate eu joguei o 1, joguei o 2 na época de seu lançamento lá no PC, nunca gostei muito nesse estilo de jogo, talvez hoje eu gostasse mais, que naquela época eu era bem novo, né, ali pré-adolescente, não gostava desse estilo Baldur's Gate, Neverwinter Nights, eu preferia mais estilo Diablo, né, que era ação de RPG. Talvez hoje eu gostasse mais, talvez em algum momento dê uma chance para Baldur's Gate 3,
mas não vai ser agora, não vai ser um momento cheio de coisa pra jogar, tá? E talvez isso seja o reflexo das poucas quantidades de review, porque nem todo mundo levava fé que esse jogo, ele seria tão popular, quer dizer, ele ultrapassaria um pouquinho a barreira do nicho que ele se encontra. Isso aconteceu por diversos fatores. 2 deles foi porque viralizou um vídeo de uma cena mais 18 entre um druida em forma de urso e um humano, né? Eles fazendo aquelas coisas, fazendo amor gostoso. E outra coisa é porque os desenvolvedores começaram a falar que todos os RPGs deveriam ser assim, não sei o que. Esse RPG foi muito bem feito. E assim, teve uma treta dessa forma, assim, dizendo que é o RPG como esse jogo foi entregue, é algo incrível, não sei o que. Então, assim, furou um pouquinho a barreira ali da bolha. E aí a galera começou a se interessar, algumas notas começaram a sair altas, e agora a galera tá correndo atrás do prejuízo, tá? Então, assim, não é um jogo tão popular. Talvez isso influencie na decisão do The Game Awards. Não sei. Eu sei que eu joguei Zelda, e Zelda, pra mim, por enquanto, é o jogo do ano, né? Agora, se Baldur's Gate vai levar ou não, eu não sei. Mas há uma grande diferença referente a 145 reviews contra apenas 28 de Baldur's Gate. Deixa sua opinião aqui no comentário que eu quero saber, beleza? Bora falar agora de Pokémon, galera. É o seguinte, a Pokémon Company admite que está acontecendo cada vez mais e mais conversas referente a pisar no freio e dar um intervalo maior referente ao lançamento de jogos de Pokémon. Como isso aconteceu? Vamos lá. A galera da Pokémon Company, ele foi entrevistado lá no torneio mundial que estava tendo de Pokémon lá no Japão. E aí quem foi entrevistado mais especificamente foi o Takato Itsunomiya, que é o CEO da Pokémon Company, tá? E aí ele falou pra Comic Book, que foi quem fez a entrevista pra ele, né? E ele comentou sobre a qualidade dos produtos que estão sendo entregue, né? O questionamento a ele foi justamente referente à qualidade dos produtos que estão sendo entregue referente a Pokémon. E aí ele fala o seguinte: eu acho que no geral, se você olhar para trás, o caminho que a gente vem tomando até agora é de lançamentos constantes, sempre aqueles lançamentos regulares, lançando produtos, né? Numa cadência meio que fixa ali, né? Sempre lançando na mesma data. A gente sabe que a Nintendo lança a Pokémon Company lança Pokémon de geração, aí vai o remake. Geração, remake. Geração, remake. No máximo, um intervalo de um ano ali, alguma coisa assim, tá? E aí ele sempre lança esses produtos com novas experiências para os nossos consumidores, né? Essa é a forma que a gente vem operando até agora. Lançando vários produtos naquela cadência de tempo, tentando sempre trazer novas experiências para os nossos consumidores. Eu acho, né, ele falou assim, que nós estamos continuando, nós estamos ainda continuando dessa maneira, mas está tendo cada vez mais e mais conversas nos ambientes de desenvolvimento, já que os ambientes de desenvolvimento mudaram, sobre como a gente pode continuar a fazer isso, ou seja, entregando os produtos com novas experiências para os consumidores, naquela cadência, né? Mas da mesma forma, continuar fazendo isso de forma que garanta a qualidade dos produtos que estão sendo entregues, tá? Então o que ele falou aqui foi o seguinte: ele não falou do problema de Scarlet Violet, ele não falou do problema de Pokémon Legends Arceus, ele não falou da falta de National Dex em Pokémon Sword and Shield, ele não entrou em nenhum ponto especificamente, ele só disse o seguinte: pessoal, é assim, nós aqui estamos acostumados a lançar jogos de Pokémon numa mesma cadência, né? No mesmo tempo, né? Lançam uma geração, remake, um ano. Geração, remake, um ano. É mais ou menos isso, eu posso estar enganado, mas vocês sabem que geralmente é assim, né? Sempre tem lançamento. Se a gente for pegar o ano passado como exemplo, nós tivemos Pokémon Brilliant Diamond Shining Pearl em novembro de 2022. Aí tivemos Pokémon Legend Arceus em janeiro de 2023. E tivemos Pokémon Scarlet Violet em novembro de 2023. Então, assim, foram 3 jogos de Pokémon no intervalo de um ano. Sendo um remake, um spin-off que faz parte ali da franquia principal e um jogo principal. O último jogo tinha sido Pokémon Sword and Shield em 2020, se eu não me engano. E Pokémon Let's Go Pikachu e Eevee saiu em 2018, se eu não estou enganado também. Então, assim, é isso que ele falou.
que nós temos feito isso, lançado jogos nessa cadência e sempre tentando trazer, né, uma qualidade e novas experiências para o consumidor. Só que, como o ambiente de desenvolvimento mudou, está mudando, as a developer environment change, ou seja, mudou, e aqui não é bem claro, e eu acredito que seja devido à inserção, né, do Nintendo Switch com a Pokémon Company Game Freak, ou seja, passou-se a desenvolver jogos não apenas para um portátil, mas também um console de mesa, passou-se a desenvolver jogos Pokémon em alta resolução, coisas que não era feito no passado. Pokémon só tinha jogos da franquia principal em consoles portátil, né? O último jogo antes de Pokémon Let's Go, o Sword and Shield, foi Pokémon Sun e Moon, com a expansão Ultra Sun e Ultra Moon. Então, assim, com essa mudança no desenvolvimento, né, no ambiente de desenvolvimento, eles estão tendo essa conversa interna de como continuar com essa cadência versus a qualidade que é entregue do produto, né? Isso aqui realmente é um problema, porque Pokémon Scarlet Violet, eu já cansei de falar aqui, ele é um jogo que veio todo quebrado, todo zoado, todo bugado, horroroso graficamente, horroroso na performance, né? E é uma coisa que dá pra perceber que talvez se eles tivessem um pouco mais de tempo para poder desenvolver aquele jogo, ele poderia vir mais lapidado, ele poderia vir mais bem feito. Talvez se tivesse pedido ajuda da equipe de desenvolvimento de Zelda, Monolith Soft, né, a galera que fez Mario Odyssey, todo mundo tá acostumado a mexer no Nintendo Switch e trazer jogos muito bons, como o Switch tem, né, esses jogos que a gente já conhece, Breath of the Wild, Tears of the Kingdom, Mario Odyssey, e aí você tem jogos de terceira também, como o Monster Hunter Stories, que é um jogo muito bom, muito bem feito em cima do Switch. Então, assim, poderia ter tempo de pegar um know-how, ou então chamar algumas equipes parceiras para poder ajudar a desenvolver esse jogo e lançar um jogo de melhor qualidade do que foi Scarlet Violet. Então, assim, se tivesse mais tempo, esse jogo poderia ter sido entregue de uma forma muito melhor do que foi entregue. E talvez seja isso que ele esteja falando. E talvez seja essa conversa interna que eles estão tendo, porque eles sabem que fizeram besteira. Eles sabem que Scarlet Violet teve um burburinho negativamente, embora esteja sendo o Pokémon mais vendido do console. Não chegou ainda, não passou ainda, né? Se eu não me engano, o Sword and Shield. Ou passou? Não lembro mais. Mas, eles sabem do problema, eles se desculparam pelo problema, embora não tenham consertado ainda grande parte deles. Algumas atualizações vieram, ajustaram pouquíssimas coisas, mas a maior grande parte do problema continua acontecendo, e aí a agenda tem que correr, né? Eles têm que lançar a DLC, anunciaram a DLC 1, anunciaram a DLC 2, já tem basicamente o agendamento, e já devem estar produzindo um novo Pokémon, e esse vai ficar aí para escanteio dessa forma. Então, assim, acredito que essa seja a conversa que eles estão tendo internamente. Gente, nesse tempo, nessa cadência, nessa agenda de lançamento, dessa forma que a gente está fazendo, não está dando certo. Então a gente precisa de uma estratégia. E aí se eles vão aumentar o tempo de desenvolvimento, aumentar o tempo entre um jogo e outro, ou se eles vão trazer mais gente, né, para Game Freak, ou vai trazer mais equipes parceiras para poder ajudar no desenvolvimento, a gente não sabe. Mas a gente sabe que essa conversa tá rolando lá dentro, e essa conversa precisa ser feita. Na verdade, ela precisava ser feita, há muito tempo. E eu espero, como eu já falei no vídeo recente aqui, depois daquela Pokémon Presents, eu genuinamente espero que no próximo Nintendo Switch, que eu não acho que vai ter mais Pokémon de nova geração nesse Switch agora, talvez no máximo um novo Legends, eu espero que no Pokémon de próxima geração do novo Switch, a gente não tenha essa situação catastrófica que foi Scarlet Violet, e eu de fato volte a me interessar por Pokémon, porque Pokémon Scarlet Violet não dá pra mim. A performance do jogo, o jeito que o jogo é desenvolvido, o jeito que o jogo foi entregue, eu não me divirto jogando. Tenho muita vontade de jogar, fico muito chateado de não ter a possibilidade de jogar, porque eu não consigo, devido a como ele performa no Nintendo Switch em todos os aspectos. Beleza, galera? Então é isso aí que eu tinha pra trazer nesse vídeo. Espero que tenham curtido, aquele like maneiro, se inscreve no canal se não é inscrito. Me segue nas redes sociais, @canal de Gameplay, tanto no Twitter e no Instagram. Galera, eu vou pedir um favorzão pra vocês. Nunca esqueça que se quiser comprar qualquer coisa na Amazon, tá? Todas as mídias nacionais brasileiras estão com desconto na Amazon. Dá uma olhadinha no link aqui na descrição, tá? Tem Switch Lite, Switch OLED, Switch V2. Mas se você for comprar qualquer outra coisa na Amazon, clica no link aqui da descrição. Você vai abrir a Amazon no seu computador, no seu celular. Pelo meu link, você pode comprar o que você quiser. Não que tá no link, pode ser qualquer outra coisa. Só de abrir a Amazon pelo meu link, você
compra alguma coisa lá, entra comissão pro canal e eu agradeço demais, é assim que o canal sustenta, tá bom? Vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. Valeu, fui!